Olá, meus irmãos e minhas irmãs, feliz Páscoa! Hoje nós estamos começando o nosso tempo de culto de Páscoa, culto que também encerra a nossa série temática sobre quem é Jesus, e nós queremos encerrar esse tempo falando de Jesus como nosso Salvador. E para falar sobre isso, não existe um tempo mais oportuno do que o tempo da Páscoa, porque é o tempo em que nós lembramos do sacrifício que Ele fez por nós e de que esse sacrifício não se encerrou na cruz, mas que Ele ressuscitou e hoje vive e está no meio de nós. Eu quero convidar você a ler a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo de número 13, que diz o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente esta vida que temos esperança, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Meus irmãos, a nossa fé está baseada no fato de que Cristo morreu numa cruz e ressuscitou por nós. Se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais tristes de todos os seres humanos dessa terra. Mas a verdade é que Cristo ressuscitou. E não só isso, Ele nos ressuscita espiritualmente quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Igual Ele explica para Nicodemos no Evangelho de João, quando Ele diz assim: é necessário nascer de novo, não da carne e do sangue, mas do Espírito. E isso para que nós possamos ressuscitar no fim dos tempos, quando Jesus Cristo voltar, aonde nós iremos para o julgamento final, na certeza de que não é pelas nossas obras que nós seremos salvos, na certeza de que não é pelas obras das nossas mãos, não é pelos nossos feitos, mas é porque Cristo morreu em nosso lugar, o justo pelo injusto. Meus irmãos, esse tempo de Páscoa é um tempo de reflexão. Não é tempo de nós olharmos para coelhinhos, é tempo de nós olharmos para a cruz. A cruz que foi levantada para que nós pudéssemos encontrar nela remissão de todos os nossos pecados, e para que nós sejamos purificados de todo o mal que o nosso próprio ser é capaz de fazer, fez e fará. Porque Ele é perfeito, sempre foi perfeito e sempre será perfeito. E a partir dele nós temos vida. Olha só o que a Bíblia nos diz. Continuando lá no texto, a partir do versículo 20, diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Meus irmãos, Cristo ressuscitou para que nós pudéssemos ressuscitar. Que nesse tempo de culto, você tenha em mente que Jesus morreu por você, por amor a você, e Ele virá para ressuscitar a você também. Ele voltará para os seus. Ele veio para os seus. E todo aquele que creu em seu nome, Ele deu a bênção, a maravilha de serem chamados filhos de Deus. Jesus diz para nós: não vos chamamos mais servos, mas
chamo de vocês agora amigos. Amigos porque nós conhecemos a vontade de Jesus Cristo e porque através da ressurreição nós seremos um com Ele. Nós viveremos num corpo glorificado na eternidade com o nosso único Deus. Por isso, meus irmãos, que nós possamos glorificar e adorar ao único e verdadeiro Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que esse tempo de Páscoa seja um tempo de deleitar-se na palavra de Deus. Que a graça e o amor de Deus nos abençoe nesse tempo de culto, de louvor e de adoração, para que nós possamos ouvir a voz do nosso Salvador. Vamos ter uma palavra de oração. Obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor morreu em nosso lugar. Obrigado, Deus, porque a nossa vida já não pode ser a mesma diante do Teu agir. Obrigado, Pai, porque Seu é o querer e o realizar, e nós somos santificados pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, porque nós não somos os homens mais infelizes da terra, muito pelo contrário, nós encontramos verdadeira felicidade em Teu nome, na Tua morte e na Tua ressurreição, porque em Ti nós encontramos sentido. Ilumina-nos nesse tempo de culto, Senhor. Nós queremos adorá-lo de todo o coração. Nós queremos engrandecê-lo de todo o coração. E que esse tempo seja um tempo proveitoso em Tua presença. Abençoa cada um de nós, Pai. Cada um que assiste esse vídeo em sua casa. Que o Seu Espírito Santo transborde sobre os nossos lares. E que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós tudo Te entregamos, Te louvamos, Te adoramos e Te engrandecemos, nosso Salvador. Em Teu nome, Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus. Oi, gente, tudo bem? Nesse momento eu quero convidar vocês a estar cantando e estar louvando junto com nós. Dessa vez com a participação de uma equipe também, cada um gravando e participando da sua casa, né? E que nesse domingo de Páscoa a gente possa estar celebrando de fato, louvando e cantando com alegria, lembrando que Jesus ressuscitou, que Jesus venceu a morte e que porque Ele vive, a gente tem esperança aí nesses dias de tanta insegurança, de tanta incerteza, né? É uma alegria muito grande poder saber que nele e na ressurreição dele a gente encontra vida, a gente encontra esperança, a gente encontra segurança. Então vem cantar aí junto com nós. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está.
maior não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Oi, meu amigo, minha amiga. Quem é Jesus? Você já pensou nisso? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para os discípulos? Nesses últimos dias, esses últimos cultos que nós transmitimos, mensagens, nós estudamos sobre essa temática. Quem é Jesus? E para ajudar nessa reflexão, nós vimos alguns textos bíblicos onde Jesus mesmo se manifesta, e assim nós queremos estudar e ver o que Jesus fez e como ele se revelou ao mundo nesta semana da paixão, começando com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E esse é o primeiro culto que nós conversamos sobre quem é Jesus. E na entrada triunfal de Jesus, ele foi recebido em Jerusalém pelas pessoas que estavam reunidas ali, não só cidadãos daquela cidade, mas visitantes que estavam lá para celebrar a festa da Páscoa. Jesus foi recebido como um rei. E eu te pergunto, ele era rei? Sim e não. Não o rei como as pessoas da época de Jesus imaginavam, esperavam, que ele fosse organizar este povo, se assentar num trono e dali estabelecer o seu comando, mas ele é um rei eterno e que veio estabelecer o seu reinado sem fim na minha vida, na tua vida, na vida de todas as pessoas que creem em Jesus. Na Sexta-feira Santa, um outro momento muito importante na vida de Jesus e para todos nós, quando Jesus é condenado à cruz e ali ele sofre a sua morte. E ele sofre a condenação destinada aos criminosos. E aí eu pergunto para você, Jesus era um criminoso? Sim e não. Não era criminoso, ele era inocente, mas sim porque ele assumiu o nosso crime. Ele assumiu sobre si os nossos erros, as nossas falhas. Ele assumiu sobre ele tudo aquilo que nos levaria para a cruz, o nosso pecado. E ele se fez criminoso em teu lugar. Ele se fez criminoso em meu lugar. Ele não era um criminoso, mas se fez um para pagar a nossa condenação, para sofrer a nossa condenação, a minha e a tua. E hoje é domingo de Páscoa. E no domingo de Páscoa nós sabemos muito bem, Jesus, ele ressuscitou, demonstrando de forma definitiva que ele é a ressurreição e a vida, como ele havia dito para Marta, a irmã de Lázaro, antes de ele ressuscitar Lázaro. Esse texto nós encontramos em João capítulo 11, versículo 25. Ele é a ressurreição e a vida. Jesus é a própria vida, o Verbo eterno. Assim está escrito no começo do Evangelho de João, capítulo 1. O Senhor Jesus, o Verbo eterno que criou todas as coisas, nele estava a vida e tudo foi feito por intermédio dele. O Senhor Jesus, com a sua ressurreição, ele se tornou o vencedor, triunfando sobre todos os inimigos deste mundo. E o maior desses inimigos é a morte. É o inimigo que mais assusta as pessoas. A morte, o sofrimento. E Jesus venceu todos os inimigos. Ele é vencedor. Ele é o Verbo eterno. Ele é a própria ressurreição e a própria vida. A ressurreição foi algo singular na história desse mundo. Na época de Jesus, um pouco antes,
Já haviam surgido pregadores anunciando a palavra de Deus, pessoas que estavam tentando resgatar a nação de Israel das mãos dos romanos e promover uma libertação. Na época de Jesus, um pouco antes, naquele tempo, já haviam pessoas também querendo conduzir o povo à presença de Deus. Pessoas morrendo na cruz pelas mãos dos romanos também era algo bem comum. Agora, ninguém havia ressuscitado dos mortos. Isso foi algo completamente novo. Tão novo que nem os discípulos conseguiam acreditar. Até eles tiveram dificuldade em compreender, porque Jesus havia preparado eles dizendo: eu vou ressuscitar. Mas na hora que o túmulo estava vazio, o que eles pensaram era: roubaram o corpo do Mestre. Para eles também foi difícil entender o que era a ressurreição de algo tão novo e tão singular que era. Os discípulos de Jesus se tornaram então testemunhas da ressurreição. E isso aparece no livro de Atos. Eles se chamam assim: somos testemunhas da ressurreição. O apóstolo Paulo, quando ele estava diante das autoridades judaicas, ele lá lhe diz: olha, eu sou fariseu, eu sou judeu, e aqui estão me acusando porque eu creio na ressurreição. Ele tinha muita clareza disso. Ele era uma testemunha da ressurreição de Jesus, como os outros apóstolos. E falando no apóstolo Paulo, eu convido você para ler, para ouvir a palavra de Deus no livro de Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o começo do versículo 2 e versículo 4 até o 6, onde diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo nessa carta aos Efésios? Ele está lembrando de algo. Está lembrando que os Efésios, aqueles irmãos cristãos, e essa carta é para nós também, ele nos lembra então que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas falhas cometidas diante de Deus, cometidas contra as pessoas. Tudo isso, o pecado é a morte do ser humano, ele traz morte para nós, separação entre nós e o nosso Deus. E na visão do apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós estamos mortos nos nossos pecados. Mas como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos para uma nova vida. No livro de Romanos, Paulo fala disso também. Ele diz assim: Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo ele entendia que é na ressurreição de Jesus que nós recebemos vida. Que nós recebemos vida eterna, vida nova, vida plena. O que nós não tínhamos antes. Graças a Jesus que ressuscitou dos mortos, na visão de Paulo, nós hoje podemos experimentar algo novo nesse mundo. Algo novo na presença de Deus, com o nosso Deus. Nós podemos andar com Deus em comunhão, em intimidade. Nós podemos colocar nossa vida nas mãos dele, na certeza que ele está do nosso lado, porque nós temos uma nova vida. Nós já morremos para esse mundo e agora ressuscitados por meio de Cristo,
nós estamos com Deus. Claro que quando o apóstolo Paulo fala de ressuscitar aqui, não é naquele sentido do depois da morte que ainda vai acontecer, mas quer dizer numa vida nova. É uma linguagem figurada. Jesus ressuscitou e foi para o céu. E agora nós já podemos experimentar essa vida de Jesus. Nós já morremos para o pecado e agora vivemos para Deus, como Jesus está ao lado de Deus. Mas eu creio que depois da minha morte, da tua morte, nós que cremos em Cristo Jesus, nós vamos ressuscitar e vamos subir ao céu para estar sempre junto a Deus. Você crê nisso, irmão? A mensagem da ressurreição, com toda certeza, é uma mensagem de esperança, e ela nos lembra que foi por causa da ressurreição de Jesus que nós recebemos uma vida com Deus. Nós podemos estar com Deus e experimentar das regiões celestes de Deus, das bênçãos do céu em nossa vida, já agora, mas também já vislumbrando na esperança do depois, quando estaremos definitivamente diante do nosso Deus. Irmão, irmã, encha o teu coração com a palavra de Deus, com essa mensagem de Páscoa, de vida nova, de ressurreição. Jesus venceu todos os inimigos, e o maior deles é a morte. E nos deu essa vitória quando ressuscitou. Não tenha medo de nada. Apesar do momento difícil que nós vivemos, e que para muitas pessoas é um momento de desespero, nós estamos cheios de fé, crendo que o Senhor já nos deu vitória. Que as bênçãos celestes já são nossas. Seja você nessa hora um testemunho, uma testemunha do amor de Deus, uma testemunha da ressurreição de Jesus, uma testemunha do poder de Jesus e da paz que Jesus dá àqueles que creem nele. Que o Senhor te use, te abençoe e te encha de paz, de esperança, na mensagem da ressurreição do Senhor. Amém. Já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz. Minha alma
Antes de finalizarmos, eu quero convidar você para um momento de oração. Pai Santo, nós agradecemos a Ti por esse dia, por esta palavra, por este tempo de louvor na Tua presença, por esse tempo em que nós podemos nos dedicar para cultuar o Teu santo e glorioso nome. Queremos Te louvar e Te agradecer por Jesus, que não só morreu em nosso lugar, mas ressuscitou para nos dar vida nova, uma vida em que podemos viver contigo, em comunhão, em amizade contigo, Senhor. Através da ressurreição de Jesus, nós recebemos também a certeza da vida eterna, a certeza de que vamos estar sempre ao Teu lado, de que vamos morar a eternidade no Teu lado. Também é através da ressurreição de Jesus que nós temos a certeza de que mal nenhum chegará até nós, de que Jesus venceu o nosso maior inimigo, que é a morte, e por isso nós podemos estar confiantes e podemos assim celebrar e louvar sempre o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por tudo que Jesus passou por nós, tudo que Ele fez por nós ao morrer e ressuscitar. E agora, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ajuda-nos a viver esta alegria na ressurreição dos mortos, na ressurreição de Jesus. Ajuda-nos a vivermos diariamente essa esperança de que vamos estar sempre ao Teu lado, graças à ressurreição de Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a crermos sempre com muita convicção de que o Senhor, assim como Jesus venceu a morte, nós também somos vitoriosos. E um lugar ao Teu lado está sendo arrumado por Jesus para cada um de nós. Obrigado, Senhor. Esteja Tu conosco, abençoa-nos, guarda-nos, Senhor. Livra-nos do mal, livra-nos de perigos, livra-nos, Senhor, de enfraquecermos no vigor e na saúde, ó Deus, para estarmos sempre atuantes no Teu santo reino, Senhor, para podermos sempre abençoar as pessoas que estão conosco, Senhor, fazermos bem a elas, para estarmos sempre prontos a cultuar e adorarmos o Teu santo nome. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Assim vos abençoe o Senhor Deus, que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a cada um bom dia, um abençoado dia de hoje e abençoados dias pela frente também. Amém.